Deus parado, um Deus prático, um Deus que se repete, um Deus natural. Não espere o Deus que opera, que mexe, que balança, que sacode, que levanta. Ele faz tudo diferente. Há esse contexto do Salmo 30 na vida de Davi. E quando Davi louvou esse salmo, ele disse assim: Senhor, como poderá louvar o homem no pó da terra? Eu quero te exaltar, eu quero dar glória ao teu nome. Por que Davi está dizendo isso? Davi, ele tinha um contexto, não tinha um contexto de vida eterna como nós temos depois de Jesus. Porque a vida eterna, ela passou a ser operada depois de Jesus. Então ele não tinha esse contexto. Então ele está falando: Senhor, me dá a vida para que eu te exalte. E é o que o Senhor está fazendo com a Mari, embora a Mari, né, tenha a vida eterna, ela tem o conhecimento da vida eterna, mas ele modificou esse Seol, esse estado de morte. Ele modificou, porque não era a hora, não era o momento. Verdade. Ele tem a vida. E o Salmo 30, ele expressa algumas lutas, alguns períodos de lutas. Eu anotei aqui: ataques físicos, espirituais e emocional. E esse salmo, ele foi composto por Davi para que fosse cantado no dia em que alguém colocasse no coração em dar um culto de ações de graça no tempo de Davi, ou depois quando o seu filho Salomão viesse a levantar o templo. Então Davi, ele falou: eu vou deixar esse salmo para que louvem no dia de ações de graça, no dia que o Senhor se levantar e dar vitória a alguém vai cantar o Salmo 30 e dizer: ele é Deus, ele é maravilhoso, é ele que sustenta, é ele que dá vida. Davi estava falando assim: eu vou deixar esse salmo para que seja louvado pelos levitas, para que eles me adoram. É um memorial de ações de graça, porque esse Deus, ele merece toda a honra, toda a glória. Esse salmo, ele traz verdades extraordinárias. O salmista, ele diz assim: o Senhor me puxou, o Senhor me deu vida. O que dá essa ideia? Que dá uma ideia de que alguém estava no local, foi jogado no local, e antes de se... Sabe aquela coisa que diz assim: vou jogar a última pá? Né? Usa-se mesmo isso muito em enterro. Eu vou jogar a última pá. Aí o salmista está dizendo assim: só que antes de jogar a última pá, o Senhor veio com a mão dele e falou: não, aqui não, e levantou o salmista, como fez com a Mari. Então o salmista, ele está cantando: o Senhor me deu vida. Sabe o que ele fez? Versículo 7: ele tornou-me como uma montanha. Aleluia. Ele estava dizendo assim: o Senhor me deu firmeza. No dia da minha angústia, o Senhor me deu firmeza. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos toca e ele diz: esses momentos não é para ser visto como um momento natural. O que vocês passam não é para ser visto como um momento natural. É para ser visto como um momento em que eu, Senhor, estou revestindo, estou tornando vocês como uma montanha. Aleluia. Algo firmado. Isso significa que você vai chegar lá. É isso que o salmista estava dizendo. E nesse salmo, ele vai falar a nossa jornada de vida. Em Romanos, nós vamos entender como é essa jornada e o que o Senhor quis dizer. Ele disse para Davi, no Salmos 30, que lá em Romanos, ele meio que codificou, ele tornou assim mais acessível dentro daquilo que ele queria que o salmista dissesse. Então o salmista, ele vai falar da nossa jornada de vida. E ele fala assim: o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Se nós formos olhar choro no grego, é mais ou menos assim, dá uma ideia de um hóspede que chegou, que não te avisou que vinha, mas que chegou e achou que ia ficar, né? Então, o choro
dá essa ideia desse hóspede, mas eu botei aqui, né? O benefício disso é que esse hóspede, ele tem permanência, ele tem data de validade. Algo que veio sobre a sua vida, mas tinha data de validade pelo Senhor. Não era algo que te levaria à sepultura, mas era algo que te daria um crescimento, né? Então o salmista, ele vai falando isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E tem algumas Bíblias, né, principalmente aquelas que são mais, né, lá naturais, já a tradução delas, quando ela bota esse versículo assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ela bota umas reticências antes. Aí vem reticências, o choro pode durar uma noite, vírgula, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então a reticência, ela significa o quê? Tem algo antes, e a vírgula significa o quê? Tem algo depois. Então o salmista, ele está dizendo, eu vivi algo, e vivi algo antes e vivi algo depois, para chegar nesse entendimento que há um tempo passado na minha vida. Então ele está dizendo, como é que eu cheguei nesse entendimento todo? Um certo dia, Davi estava numa situação muito difícil, né? Ele não estava numa situação difícil, ele tinha que fazer algo, ele tinha que ir a uma guerra, e ele resolveu nesse dia não ir à guerra. Então o que ele fez? Ele ficou e ele foi dar um passeio. Ele passou o período do almoço e ele foi dar um passeio no palácio. Isso é muito perigoso, quando a gente resolve dar alguns passeios no palácio antes do tempo, né? Aí o Senhor me disse assim, filha, ele foi. E quando ele foi, aconteceu tudo aquilo com Betseba. Ele olhou, né? Ele viu ali que a Betseba, depois a gente viu que tudo aquilo que ele fez ali foi algo assim, que não era para ser feito. Aí o Senhor falou comigo assim, filha, esses períodos, né, que ele viveu, são períodos que ele estava deixou aflorar a emoção dele, né? E eu falei, sim, Senhor. E ele disse, só, filha, que vocês precisam saber que toda situação, ela tem um antes e um porquê. Ninguém vai chegar a uma noite sem passar por uma tarde. Eu falei, é verdade. Aí o Senhor falou, o que você faz na sua tarde vai ditar como que você vai reagir na sua noite. E Davi, ele passou por aquela situação, por quê? Porque foi justamente numa tarde que ele deveria estar fazendo, como o rei está numa guerra, e ele não foi à guerra, e ali ele olhou Betseba. E aí eu falei, tudo bem, Senhor. E o que o Senhor quer dizer com isso? Ele falou, é importante vocês saberem o que vocês fazem na tarde de vocês. Porque toda tarde, né, toda noite, antes de chegar essa noite, vai haver uma tarde. E nessa tarde, você precisa entender o que é que você precisa fazer para passar. A nossa vida em Eclesiastes fala de tempo. Eclesiastes é uma escada de subida 3. E Eclesiastes 12 é uma escada de descida. Se a gente ler ali, vai falar a respeito da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa crescida, da nossa subida. O homem nasce, cresce, evolui, né? E Eclesiastes 12 também. Então o Senhor, ele estava mostrando nesse salmo, né, as fases que Davi passou. Porque se ele tivesse numa tarde, se ele não estivesse ali, ele não teria acontecido aquilo com ele. Então, como ele estava naquela tarde, ele vai passar um momento de noite de dificuldade, né? Mas o nosso Deus, ele é tremendo na terra. E o Senhor, ele trata conosco. O Salmo vai falar, né, que a minha vida é física, é material, é biológica, e que nós, tendo essa vida, nós vamos atravessar momentos difíceis, né? Mas há sempre uma saída quando a gente recorre ao Senhor das nossas noites. E o que aconteceu aqui com Davi, né? Ele fala de uma noite de lágrima, ele fala
de uma situação que ele viveu. Então o Senhor, ele colocou assim no meu coração que há algo que a gente precisa entender, porque todos nós vamos chegar numa situação de noite. Mas o que eu vou fazer nas minhas tardes vai dizer como que essas minhas noites eu vou passar. Por exemplo, se a Mari dá não, o médico já falou e vai ser isso mesmo, né? Eu vou lá pro céu, vou morar com o meu Senhor. Só que o que ela fez? Ela firmou, ela disse, não, eu não vou entrar, eu não quero isso para mim, Deus me deu uma palavra e eu quero viver aquilo que o Senhor me diz. Então, o Senhor está falando assim, é bom quando você aproveita as oportunidades, as suas tardes, para que você possa entender aquilo que o Senhor já falou. Não aceite uma palavra se ela venha do anjo, mas se ela não vier de Deus, não aceite essa palavra. Fique com a palavra que o Senhor falou. Ele falou, ele fará, né? Então, Davi, ele chegou a um entendimento, né? E o Senhor explicou para ele que ele passou por uma tarde, como ele não soube aproveitar aquela tarde, então ele foi para um período de madrugada, um período de trevas, né, por falta de uma atitude dele. Mas, se a gente aproveitar as nossas tardes para entender o que o Senhor deseja, nós, quando chegarmos nas nossas noites, nós vamos ter uma palavra, nós vamos ter um alento, nós vamos ter uma estrutura, e é isso que o Senhor estava trabalhando na vida de Davi e está trabalhando na nossa vida. O período da tarde que ele viveu determinou a noite que ele iria chegar. Um momento muito difícil na vida do homem de Deus, mas ele entendeu ali, daquele período de guerra, daquele período de busca, né, de solidão e deserto, Davi ele foi tendo alguns entendimentos, né, da noite que ele estava passando, por que ele estava passando, né, e o Senhor, ele tratou ali na vida de Davi. Certa feita, Davi, vendo a situação que ele estava esperando, ele já falou, olha, essa tarde que não foi aproveitada, né? Uma tarde que eu poderia ter orado, uma tarde que eu poderia jejuado, uma tarde que eu poderia ter ido no culto, uma tarde que eu poderia ter ido ouvir uma palavra, uma tarde, como a dona Léo falou, né? Eu estou com sede de culto, que poderia estar, não foi bem aproveitada, e aí chegou uma noite que você não teve um entendimento legal da noite, porque você não aproveitou bem a sua tarde. Então o Senhor, ele está falando conosco desse período de busca, ele está falando conosco desse período de leitura da palavra, ele está dizendo, vocês leiam a palavra, vocês ouçam louvores, porque é esse entendimento que vai nos levar a passar as nossas noites. Como que nós vamos passar as nossas noites de dificuldade? Como que vai ser? Como que eu vou passar um momento de doença? Como que eu vou passar um momento de ansiedade? Como que eu vou passar esse momento difícil na minha vida? Com o aprendizado, com a sustentação daquilo que Deus te deu na sua tarde, aonde você louvou, aonde você buscou. Então Davi, quando ele estava naquele momento difícil, ele entendeu que ele estava no momento de choro. Ele sabia que aquele choro, de repente, seria uma terapia para a vida dele, porque é um aprendizado que Deus estava dando. Mas Davi, no meio desse choro, já que ele não aproveitou a tarde, ele me deu uma lição de quando ele estava nessa noite que ele estava passando, esse choro que dura uma noite, ele está passando nesse momento. Então ele vai me dizer o
que é preciso se fazer quando eu não aproveito as minhas tardes, quando eu tomo atitudes que não era para tomar, quando eu falo que não era para fazer. Então eu chego numa noite, eu cheguei numa noite, tá, irmã Cláudia, então o que eu faço? Aí Davi, ele vai me dizer o que ele fez para ele sair desse momento que ele estava vivendo, de reticências, e entrar nesse momento que nós chamamos de vírgula. É o depois, é como que eu vou reagir. Aí Davi, ele escreveu o Salmo 63 e disse assim: ó Deus, tu és o meu Deus, e de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja o tempo todo, em uma terra seca e cansada, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. No Salmo 88 ele diz assim: eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Jó 8:5 diz assim: mas se tu de madrugada buscares a Deus, o teu Deus Todo-Poderoso, e pedires misericórdia, e se fores puro e reto, certamente logo te despertará por ti e restaurará a morada da sua justiça. Então Davi, ele entendeu que o que ia tirar ele daquela noite, daquele momento difícil, daquela situação, daquele laço, da palavra daquele médico, foi exatamente uma noite de oração. Aleluia. Uma madrugada de oração. E Deus disse assim: diga para elas que eu estou esperando elas numa madrugada. Meu Deus. Eu falei: meu Deus. Diz para elas que eu estou esperando elas numa madrugada. Meu Deus. E eu quero falar com elas, porque Davi, ele entendeu: eu vou buscar. Quantas vezes não entraram pelas tuas portas com orações, clamando ao Senhor: Deus, dá vida a Mari? Quantas vezes tu não dobrou o joelho, ou mesmo na tua cama, e você falou: Senhor, me dá vida, Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Aleluia. Senhor, me sustenta, glória. Senhor. E o Senhor veio, te abraçou, veio e disse: meninas, continuem clamando. Meninas, continuem crendo. Mesmo nos momentos de dificuldade, aonde o coraçãozinho ficou mais temeroso, a mente começou a querer dar uma coisa esquisita, mas houve uma perseverança de oração. Aleluia. Davi, ele falou: eu não vou ficar nessa noite. Aleluia. Eu não vou ficar nessa situação. E Davi foi para madrugada de oração. E ali o Senhor começou a palestrar com ele: Davi, uma vez nessa situação, aprenda o que a situação quer dizer para você. Mas ele clamou, mas ele dobrou o joelho. Então ele está nos contando no Salmo 30 que o choro, ele dura uma noite, mas que a alegria, ela vem ao amanhecer. A tua madrugada de oração te empurrou para tua manhã de alegria. Porque você podia ter ficado comiserada, você podia ter dito: Senhor, olha a minha situação, Senhor, aquelas coisas que a gente às vezes diz para o Senhor, ele até entende, mas a oração que foi feita, o momento de jejum, o momento de comunhão, não deixa ninguém atrapalhar a comunhão de vocês. A comunhão de vocês tem algo especial de Deus, né? Tem algo de Deus muito diferenciado no meio de vocês. Então não deixa ninguém atrapalhar essa comunhão. Deus, ele gostou, ele olhou, ele gostou da atitude de oração, né? Então a oração que foi feita, ela foi trazendo, ela foi tirando a Mari daquele momento de dificuldade e foi trazendo a Mari para um novo período de vivência, de vitória, de vida. Então o salmista, ele diz que
eu não aproveitei bem a tarde, então aproveite bem os momentos de oração, aproveite bem os cultos, ouça bem as palavras, ouça bem tudo aquilo que o Senhor diz no louvor, ouça aquilo que é pregado no altar do Senhor, ouça aquilo que é pregado nas oportunidades, porque quando a noite chegar, vai ser o que você ouviu nas suas tardes que vai te estruturar para passar essa noite. É numa tarde de oportunidade que Deus te diz, vem para uma madrugada de oração. É uma tarde de oportunidade que Deus diz, continua ouvindo a minha palavra, preste atenção naquilo que eu estou dizendo, mas não esqueça que mesmo que de repente você não aproveitou bem essa tarde, mas sempre vai ter uma madrugada que você pode dobrar os joelhos e que você pode clamar ao Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia. Vocês percebem que o grupo, né, vamos dizer assim, vocês como grupo, como família, né, como Shekinah, né, como amigas, né, porque eu acho que vai muito além de um grupo, né, é uma família, né. Então vocês percebem que vocês estão vivendo um período de amanhecer extraordinário. Ah, é verdade. Eu amanheci. É milagre, né? Um período de oração extraordinário. Todas. Lucas, nascimento do Lucas, nascimento da Radassa, vida. Deus tem soprado para vocês vida. Deus tem soprado para vocês o extraordinário. Tem dado a bênção e tem dado completa. Vocês têm vivido essa manhã que tem advindo, mesmo que veio de uma noite de dificuldade, mas a oração da madrugada, os períodos de oração empurraram vocês para uma manhã de alegria. Tá, irmã Cláudia? E Romanos capítulo 13, verso 11 e 14, que a irmã leu. Essa carta de Paulo, ela vai decodificar, né, aquilo que nós queremos conhecer. E conhecer no profundo que é os mistérios de Deus durante a nossa vida, né? Nós queremos ter esse entendimento dessa salvação, esse entendimento desse Deus que há uma palavra contrária, mas ele tem todo o poder para fazer aquilo que o homem não espera. Então o Senhor falou, então é esse convite que eu tenho feito para vocês. É esse convite que eu tenho feito para vocês vivenciarem aquilo que o homem de repente diz que não vai chegar, mas que haverá um entendimento. E o Senhor falou, filha, Paulo, quando ele fala, né, Romanos 13, do verso 11 ao 14, ele fala de definir mentalidade. Então ele fala de 4 mentalidades que estão no meio da igreja, que estão no meio do ambiente que você está, e o Senhor falou assim, de 100%, sem dúvida, 25% vai ter a mente modificada. De 100%, 25% da igreja está tendo um entendimento daquilo que eu quero fazer. Então, Paulo, ele fala que essas mentalidades, elas são fragmentadas, né? Mas um filho de Deus, ele não pode ficar com uma mentalidade fragmentada. Ele tem que ter uma mente e saber que Deus é possível. Ele faz aquilo que ele quiser operar, ele vai operar. E não tem como o homem dizer que não, porque esse Deus, ele vai fazer, né? Então, Deus, ele revela para nós, através do Espírito Santo, o que essas mentalidades, que uma só é que ele quer que a gente tenha. Quando a gente olha a respeito de mentalidade, né, o Senhor falou assim, filha, Mateus 13, eu estava ensinando uma parábola. E essa parábola é a parábola do semeador, né? E havia uma semente que caiu à beira do caminho,
A outra caiu em parte em um solo rochoso, a outra em espinhos, uma parte caiu na boa terra, né? Só que no meio daquela dificuldade, dessa parábola que Deus estava falando, o Senhor falou que os discípulos ficaram incomodados. A gente precisa se incomodar. A gente precisa dizer não. O que é isso? Se Deus falou que ia fazer, se Deus falou que ia realizar na nossa vida, a gente precisa se incomodar. A gente não pode falar, Senhor, tá bom assim, né? Parecia que eu estava entendendo, agora não estou entendendo nada, não. A gente precisa se incomodar. Os discípulos falam, Senhor, não, eu quero que o Senhor explique para a gente o que essa parábola quer dizer, né? Por que a coisa parecia tão simples? É semente, solo, fertilização, produção e colheita. É simples, Senhor. Mas o Senhor falou de algo aí o Senhor falou assim, para vocês que ficaram inquietos, né? Vocês apresentaram uma mentalidade diferenciada. E quando o Senhor fala a respeito de Mateus capítulo 13, ele também fala sobre 4 mentalidades. Deus, ele quer que a gente tenha a mentalidade dele e nós tenhamos a identidade dele, independente das coisas ou ambientes que nós estamos vivenciando. Nós precisamos desenvolver uma identidade através de uma mentalidade que Deus quer nos dar, né? E o apóstolo Paulo, ele fala de 4 tipos de mentalidade. Ele fala de uma mentalidade que estava numa frequência emocional, de uma mentalidade que estava numa frequência carnal, de uma mentalidade que estava numa frequência racional, e ele fala de uma mentalidade que estava numa frequência racional. Então, Paulo, ele fala assim, essas mentes racional, emocional e carnal, ela tem dificuldade de se encaixar em uma palavra rema revelada. E é o que o Senhor fala em Mateus, no capítulo 13. O Senhor diz assim, vocês que chegaram perto de mim e querendo procurar entender o que é que eu estou fazendo, a vocês eu vou revelar os meus mistérios. Deus, ele quer revelar para nós os mistérios dele. E ele está dizendo assim, e é mistério. Não é algo para ser entendido com o emocional, não é algo para ser entendido no carnal e não é algo para ser entendido no racional. Nem emoção, nem carne e nem razão. Então o Senhor está dizendo assim, eu estava falando com Paulo, ensinando a Paulo aquilo que Mateus 13 falou, que era ter uma mentalidade que reconhecesse os meus mistérios. Aleluia. Deus, ele quer tirar a gente da mesmice. Como foi dito aqui, mudar a playlist. Mudar a playlist. Deus, ele estava dizendo para o apóstolo Paulo, as pessoas racionais, carnais e emocionais têm dificuldade de entendimento, de entender o Logos, de entender uma palavra revelada. Quando a gente tem, uma palavra rema, ela precisa de um entendimento diferenciado. Aí vem o problema, porque alguém profetizou assim, do tipo, Mari, nós estamos com você, nós estamos orando e estamos crendo na sua bênção. Mas de repente o racional diria assim, a situação da Lara é muito complicada, Mari, né? A situação dela é muito complicada. Fez a cirurgia e depois ela voltou. E aí o médico já parecia que não estava sabendo muito o que estava fazendo. E aí ele bota uma bolsa. E aí ele diz que ela vai ter que voltar, que tem um período que ela vai ter que voltar. Se a gente tem uma mentalidade emocional, carnal e racional, de repente você não estava aqui para contar a história. Mas aí o Senhor, ele
trabalhou na sua psique, como Ele está trabalhando na nossa, Ele está dizendo assim, não, o meu reino não é essa água parada, não. O meu reino eu dou vida, eu faço o cego enxergar, eu faço o mudo falar, eu faço o braço crescer, eu faço a estéril ser mãe de filho, eu tiro a pessoa do caixão e eu coloco em vida. O meu reino é movimento, o meu reino é algo que eu quero revelar. Eu quero revelar os meus mistérios. Eu quero vocês na madrugada, eu quero vocês na consagração, mas sem a mentalidade emocional, carnal e racional. Digam para mim, Deus, eu creio que o Senhor pode operar, que o Senhor pode fazer. Eu creio, Senhor, se o Senhor não vier pela janela, o Senhor vai vir pela porta. Se o Senhor não vier pela porta, o Senhor vai vir pela janela, mas o Senhor vai operar. O apóstolo Paulo estava falando dessas mentalidades e foi isso que o Senhor trabalhou na vida de Davi, tirando Davi daquela mentalidade de que ele ia ficar naquela noite e que ele não ia conseguir passar daquela noite. O apóstolo Paulo está falando dessas mentalidades. Eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo, ele vai falar, né, que as mentalidades, elas vão bater uma contra outra. E o apóstolo Paulo fala de uma mentalidade de pessoas que se desesperam, de pessoas que são medrosas, de pessoas que são emocionais. Ele fala de uma mentalidade de dormentes. Você sabia que tem muita gente à sua volta dormindo? Tem muita gente à sua volta que caiu num sono e Deus está dizendo para nós, eu não quero vocês com a visão deles. Eu quero que vocês entendam o que eu estou fazendo, dando vida, trazendo a vida, fazendo situações que alguém está olhando lá de fora e vai pensar, mas como que elas conseguiram chegar nessa vitória? Tem muita gente que está dormindo e o Senhor disse, essa mentalidade é uma mentalidade de carnais. E Ele está dizendo, desperta tu que dormes. Ele está dizendo, há algo que eu estou fazendo de diferenciado. Há algo que eu estou fazendo de muito diferente. Então, não tenha essa mentalidade. O Senhor falou de uma mentalidade dos alienados. Não sabem quem é Cristo, não sabem quem é o Espírito, porque elas são racionais. O Senhor falou assim, os alienados, filhas, são cientificistas. Eles colocam a ciência acima do poder de Deus. A medicina pode falar uma coisa e até provar, mas tem o poder de Deus. O Espírito Santo, ele nos desperta. Então o Senhor está falando assim para nós. Continue orando. Porque tem situações que não pode ser vista pela emoção, não pode ser vista pelo carnal e não pode ser vista pelo racional. Ela tem que ser vista pela quarta mentalidade. E qual é essa quarta mentalidade? É a mentalidade espiritual. A mentalidade espiritual é essa que o Senhor está falando em Romanos, no capítulo 13, do 11 ao 14, que Ele está falando, é essa mentalidade que vocês precisam ter. Não é a mentalidade dos alienados, nem dos dormentes e nem dos desesperados. O Senhor está trabalhando em nós uma mentalidade, uma maturidade. Por quê? Para entender os mistérios de Deus. Deus quer palestrar, quer falar como se fala com um amigo, quer chamar e mostrar
revelação daquilo que Ele quer, do louvor que Ele quer, para o momento que Ele quer, a ação que Ele quer, para a hora que é para ter aquela ação. Ele quer chamar para o particular. Tem muita gente dormindo, tem muita gente que já não está acreditando mais, tem muita gente que já não está vivendo milagres, que na Bíblia são corriqueiros, mas que às vezes para nós tem ficado assim, até muito distante. Tem gente que não está vivendo, mas o Senhor está falando, mas eu tenho trabalhado a mentalidade de vocês, uma mentalidade que não é emocional, uma mentalidade que não é carnal, uma mentalidade que não é aquela mentalidade do mundo, mas é uma mentalidade espiritual, de entender que uma noite ela pode chegar, que o choro pode durar uma noite, mas que haverá uma madrugada de oração, haverá uma madrugada de busca, haverá um entendimento de que Deus ele pode operar tudo na nossa vida. Ele pode nos tirar da mesmice, fazer algo novo, nos dar um novo para viver, nos dar uma dimensão diferenciada. É essa mentalidade que Deus está trabalhando. E o Senhor está dizendo assim: eu estou movimentando vocês, estou envolvendo vocês na minha glória, na minha graça, através do meu movimento, trabalhando na sua mente. Você sabia que você não é a mesma de um mês atrás? Sim. De um mês atrás, a tua mentalidade era outra. É verdade. É verdade. Obrigada, Deus. Um mês atrás, você pensava, não pode ser desse jeito, eu não acredito assim, não é dessa forma, mas Deus, Ele com o chamado dele, o envolver dele, Ele está mudando a tua mentalidade. Tu até está aceitando algumas coisas que tu não aceitava antigamente. Olha aí. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Não entendi. Mas vem aceitando algumas coisas. Sabe o que é isso? É uma mentalidade espiritual. Aleluia. Deus está te dando visão de longo alcance. Ele está dizendo assim: você vai alçar voos. Não. Você não é os outros. Você não vai ficar com a mentalidade carnal de viver uma vida de cristão de 30 anos que não aconteça mais nada. Não. Você não. Você vai viver o novo de Deus. Você vai ser chamado para uma madrugada de oração. Na madrugada de oração, Deus vai descer o Espírito dele. O Espírito Santo vai reviver dentro de você, porque dentro de você ele já está, e ele vai palestrar com você, e ele tem nessa busca mudado a tua mentalidade, e para melhor. Porque Deus tem te tirado dos dias de choro, Deus tem te tirado dos dias de trevas. Ei, alguém pensou, não vai acontecer nunca isso que ela está tendo fé, mas acontece que você não está com aquela mentalidade regredida. Você sabia que dentro da própria casa de Deus as mentalidades estão regredidas? As mentalidades ficaram carnais ou racionais. A pessoa só acredita se tiver como ela explicar. Querem explicação para tudo. Ou, não, Deus não age mais assim. Isso foi no Velho Testamento. Mas Deus, ele continua agindo. Então o Senhor, ele está trabalhando na nossa mente para que a gente tenha um entendimento diferenciado. Você não é carnal, você não é racional, você não é emocional, embora muitas das vezes nós vamos usar isso durante a nossa vida, mas de verdade, Deus quer uma mentalidade espiritual. Deus, ele quer ensinar coisas para nós. Quer que a gente entre no oceano do Espírito para nunca mais sair. Aleluia. Mas quando você entrar nesse oceano do Espírito, que você ir nessa embarcação de Deus, saiba que vai ter momentos que ele vai dizer, no meio do vendaval, vem Pedro.
Desce do barco. E o que você vai fazer? E o que eu vou fazer? Com a mentalidade carnal, eu diria racional, eu descer desse barco? Eu não. Eu estou mais segura aqui no barco, mesmo com ele açoitado, do que eu descendo como? Para as águas? Aí o Senhor está falando assim, é nessa hora que a mentalidade espiritual, ela age diferente. A mentalidade espiritual, ela age diferente quando num dia a gente tem uma negativa de alguém, de um médico. E nesse dia, ele diz, é nessa hora que você vai botar as tuas tardes e as tuas noites de busca em ação. É nesse momento que o que você ouviu vai te empurrar desse dia de noite para uma manhã de alegria. Então o Senhor, ele trabalhou na vida de Davi, ele veio explicando em Romanos no capítulo 13, ele modificou a mentalidade e é isso que o Senhor quer fazer conosco. Se você dá espaço para que o Senhor quer fazer, mesmo você não entendendo, mesmo você tendo medo, mas você dizer assim, Senhor, eu quero ter essas experiências contigo, eu quero, Senhor, passar dessas mentalidades, eu não quero ficar no meio do povo, Senhor, que já não acredita mais, que não vê nada acontecer, que não vive em nada de novo. Não, Senhor, eu quero realmente ter essas asas que Isaías falou, dessa pessoa que sobe, que tem a visão, que alça voos maiores. Senhor, eu quero romper com o racional, eu quero viver, Senhor, aquela coisa dos mistérios que o Senhor revelou em Mateus. Eu quero entrar nesse oceano, eu quero viver essa cura, Senhor. Eu não quero uma mentalidade parada, eu não quero uma mentalidade tacanha, Senhor. Eu não quero uma vida parada, um espiritual minguado, mas eu quero, Senhor, ter experiências contigo, eu quero entender os teus mistérios, eu quero sentir a tua presença, eu quero ser acordada de noite, Senhor, o Senhor batendo no meu ombro e me chamando para conversar, Senhor. Eu quero ter essas experiências, e é por isso que o Senhor falou com Davi, né? Davi ali podendo cantar para o Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Porque entre a noite dele de choro e amanhã, ele teve uma madrugada de oração que mudou a mentalidade dele para crer no invisível. Então, sabemos que estão vindo coisas por aí, mas que o Senhor está dizendo, mantenha a sua mente espiritual. Aleluia. E no dia da angústia, Deus vai revestir a sua força. Você está chegando numa manhã de alegria, porque Deus está tirando algumas de nós aqui de noites de choro e está nos empurrando para uma manhã de alegria. Ele está dizendo, mantenha a fé, mantenha a mentalidade espiritual. O homem pode dizer não, o homem pode botar uma pedra em cima, o homem pode fazer o que ele quiser fazer, mas a alegria, ela vai vir pela manhã, quando você guardar em Deus, através do Espírito Santo, a sua mentalidade de fé. Acredite, Deus está agindo por nós. A Mari chegou, outras estão chegando, aleluia. Nós vamos chegar também, aleluia. Porque nós não vamos ficar na nossa noite. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos insistir e nossa noite vai virar. Aleluia. E nós vamos chegar numa manhã de alegria. Aleluia. E ó, mentalidade. Deixa o racional de lado, deixa o emocional de lado, porque quer saber de uma coisa? Quem não crer mais, não crê, mas eu não quero ser uma dessas e creio que vocês também não querem. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida. Glória a Deus. A pastora está aqui, a pastora. Vamos louvar.
Louvor que cabe perfeitamente com a palavra, um louvor conhecido. Esse aqui? E que se encaixa e que eu creio que vai fechar